Disciplina Fiscalização de Contratos, do curso Instrumentos das Contratações Públicas, tem como objetivo identificar as fases da contratação e a relação entre elas. Qual é o documento que marca o início e o fim de uma fase? Diferenciar os papéis do gestor de contratos e fiscal de contrato. Quais são as suas atribuições? Realizar os procedimentos de fiscalização. Instruir os processos de alterações quantitativa e qualitativa dos contratos. Diferenciar as espécies de manutenção de equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ajuste, repactuação, revisão. Identificar os atos de empenho, liquidação e pagamento. E, por fim, fiscalizar as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Esse é o objetivo do nosso curso. A Polícia Militar ela tem várias necessidades. E as necessidades aqui elas estão organizadas por ações orçamentárias. A ação 2204 ela é relacionada à manutenção administrativa, é despesa de água, energia, aluguel, auxílio alimentação, ACO. A ação 2278 é relacionada a transporte, locação de veículo, questão de combustível, manutenção de veículo, aeronave. Ação 2306 é relacionada à tecnologia da informação e comunicação. Outside impressão, telefonia fixa, link de internet, serviço de dados. Ação 2302 relacionada à folha de pagamento. Ação 6026, indenização do mandado de segurança. Aqui são ações de gestão. Ação temática, ação 2021, relacionada à prevenção na Polícia Militar. PROERD, patrulha rural, tudo relacionado à prevenção. Ação 2029, relacionado à infraestrutura, construção, reforma. Ação 2029. Ação 2006, relacionada ao policiamento ostensivo. Curso, armamento, munição, colete. Aqui foi a unidade gestora da Polícia Militar, 09030. Temos ações de gestão e ações temáticas. Ação temática, ação 2021, ação 2029, ação 2006. Relacionado à prevenção, relacionado à infraestrutura, construção e reforma, relacionado a policiamento ostensivo. O resto aqui, ação de gestão, é para máquina rodar, né? São relacionadas à manutenção da máquina. Aí temos o Fundo de Modernização, que tem a ação 3052, relacionada a concurso público. Temos a ação 3053, relacionada à reestruturação e manutenção das unidades. Aí temos o Fundo de Fardamento, que tem a ação 4059, relacionado ao que? A questão de fardamento. Aqui eu tentei fazer aqui um espinha dorsal para você entender como é que funciona esse processo. Quais são o encadeamento de atos que vai resultar na contratação de um bem ou prestação de serviço, ou construção de uma obra, ou realização de uma reforma. Eu retirei essas informações aqui do Manual de Processo de Compras da PMTO, que está em fase de elaboração, e também do Manual de Execução de Despesa Pública. Então, essa despesa tem que estar prevista no orçamento e também no plano de contratação anual. Esse fluxo aqui, eu não vou entrar em detalhes. Esse daqui foi objeto das outras disciplinas. Mas para você ter uma visão panorâmica, como é que se dá esse processo de licitação e contrato. Então, começa com o plano de contratação anual, tem que estar previsto. O demandante faz o documento de formalização da demanda, vai falar qual o produto que ele quer, qual é o objetivo, quais são as especificações. A PM4 vai fazer o estudo técnico preliminar e análise de risco. A gerência de contrato, a gerência de compras vai fazer o termo de referência. A gerência de compras vai fazer o termo de referência. A estimativa de preço, a justificativa de pesquisa mercadológica. Muitas vezes, a estimativa de preço e justificativa de pesquisa mercadológica já vinha aqui no documento de formalização de demanda, ou é também feito pela PM4. Vencida essa fase, vamos ter a autorização do comando geral, que é a solicitação de compras, que é o famoso anexo 2. O processo avança, a DOF faz o detalhamento de dotação e se a despesa ultrapassar um exercício, a PM6 faz a declaração orçamentária. Se for caso de convênio, é necessário ter esse instrumento de convênio, o plano de trabalho. O processo avança, minuto de contrato. Se for caso de dispensa, inexigibilidade e sistema de registro de preço, eu vou precisar justificar e fazer uma portaria.
Eu encaminho o processo para autorização do grupo gestor e só aí eu vou encaminhar para a assessoria jurídica fazer o parecer jurídico, para fazer o exame de legalidade. E se a compra ultrapassar 200 mil, eu vou ter que encaminhar para a PGE e CGE. Aqui é a fase de planejamento interno. Agora vamos começar aqui a fase externa. Edital. O edital vai ter a concorrência dos fornecedores. Um vai se sagrar-se vencedor. Ele tem a melhor proposta, mais vantajosa para a administração pública, considerado o objeto como um todo. Essa proposta vincula o fornecedor. Ele vai entregar vários documentos, documento de habilitação fiscal, econômica, jurídica. E por fim temos aqui a portaria de edificação e homologação. Daqui para trás é o processo de licitação. Só agora eu vou poder fazer a contratação desse fornecedor. Divulgar esse contrato no Diário Oficial do Estado, no Portal Nacional de Contrato Pública e também no sistema LCO do TCE. Eu vou designar um fiscal para ele fiscalizar esse contrato. Vou fazer o empenho, ou seja, vou separar aquele recurso do orçamento. O fornecedor vai executar aquele objeto, vai entregar o bem, vai prestar o serviço, vai realizar a reforma, vai construir aquela obra, a execução do objeto. Esse objeto é fiscalizado pelo fiscal. Aqui é a nossa área, aqui é a nossa praia. Aqui nós estamos aqui nesse momento processual de fiscalização do objeto. O objeto foi executado, aí sim eu posso fazer o aceite, ou seja, vou atestar a nota fiscal ou a fatura. Fiz as medições da obra. Agora sim, eu posso fazer o aceite. Estou com dúvida, mando essa dúvida para a assessoria jurídica. Esclarecer a dúvida, segue o processo. Faz a liquidação e agora o pagamento. Esse é o processo. Eu retirei aqui do manual de processo de compra. É só para você entender quais são os atos, de que forma eles estão encadeados. E a gente vai analisar quais são as seções responsáveis por cada um desses documentos. De quem é a atribuição de formalizar essa documentação. E fazer o processo andar por impulso oficial. Quais são as seções responsáveis pela tramitação do processo de licitação e contratos? Aqui eu estou tentando representar aqui a estrutura da Polícia Militar. Tudo começa com o comandante-geral, ele é o ordenador de despesa. Ele que autoriza todas as despesas da polícia, ele que presta conta. Ele que é o responsável maior, ele que designa as pessoas de sua confiança para exercer as funções e os cargos. E eu tentei representar aqui, vamos lá. Comandante-geral, ele pode ser substituído pelo Shen, e o Shen pode ser substituído pelo Sub-Shen. Temos os órgãos de direção, que é o comandante, os comandos de policiamento. Os comandos de policiamento. Tem o comando regional de policiamento 1, 2 e 3 e o comando de policiamento especial. Temos o Estado-Maior-Geral, o Estado-Maior Especial. Temos aqui a Corregedoria Geral, são os órgãos de direção. Temos os órgãos de apoio administrativo, Gabinete de Comando Geral, Assessoria Técnica de Análise de Processos e Procedimentos Financeiros, ASTEF. Temos Ajudância Geral, Assessoria Jurídica, Assessoria de Prestação junto à Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, SETAS e Assessoria de Prestação junto ao DETRAN. Quais são as seções responsáveis pelo processo de licitação e contratos? As principais seções responsáveis por tramitar esse processo é a PM4, vai fazer basicamente o estudo técnico preliminar, a PM6 vai fazer a declaração orçamentária, a PM7 vai fazer o estudo técnico preliminar e vai encaminhar para a assessoria de tecnologia da informação, vai fazer o termo de referência. A DAL aqui nós temos a gerência de material bélico, que vai fazer o estudo técnico preliminar relativo a material de armamento, colete e munições. Temos também a gerência de transporte, vai fazer o estudo técnico preliminar relacionado à aquisição de viatura, locação de viatura. Temos a gerência de compras, que vai fazer o termo de referência. Temos a gerência de contratos, que vai formalizar o contrato e vai designar o fiscal. Temos a DOF, que é responsável pelo empenho, liquidação e pagamento e também pelo detalhamento da dotação orçamentária.
Essas são as principais seções: PM4, PM6, PM7, DAL, DOF e ASTEF. Temos aqui, setor demandante. Qualquer um da estrutura pode ser o demandante. Pode ser a própria DL? Pode. DL pode solicitar a compra de ar-condicionado. Pode ser o BP Shop? Pode. Ele solicita a compra de cães. Pode ser o 6º Batalhão? Pode. Vamos lá. Demandante PM4 vai fazer o plano de contratação anual, o estudo técnico preliminar, análise de risco, a estimativa de preço e a justificativa de pesquisa mercadológica. PM7, estudo técnico preliminar na área de comunicação e tecnologia da informação. DAL, gerência de material bélico, estudo técnico relacionado a armamento, munições, colete. GRAE, estudo técnico preliminar relacionado a combustível de aviação e também as próprias aeronaves. DOF vai formalizar a solicitação de compra, o detalhamento de dotação, o envio para o grupo gestor, o empenho, liquidação e pagamento. PM6 vai fazer declaração orçamentária, suplementação, convênio e plano de trabalho. DL de gerência de compras vai formalizar o termo de referência, vai fazer a justificativa de dispensa e inexigibilidade e do sistema de registro de preço e a portaria, vai formalizar o termo de homologação e adjudicação, vai solicitar documentos de habilitação do fornecedor. DL de gerência de contratos vai fazer a minuta de contrato, vai formalizar o contrato, vai designar os fiscais, vai formalizar a minuta de aditivo e o aditivo. Assessoria jurídica vai fazer o parecer jurídico, o exame de legalidade. Cefaz vai fazer o edital. Se for um caso de compra direta, a própria gerência de compras da DAL vai formalizar o edital. E o fiscal de contrato vai ficar responsável pelo acompanhamento da execução do objeto e o termo de recebimento e o aceite e os demais relatórios. Caminhos para a contratação. Na fase de planejamento, eu já tenho que definir se a aquisição do bem ou serviço vai ocorrer por inexigibilidade, dispensa ou por licitação. É viável a competição? Não. Então é um caso de inexigibilidade. Serviço técnico especializado, serviço artístico, fornecedor exclusivo, tudo aqui é questão de inexigibilidade. Artigo 74. Exemplo aqui é a questão de munição. Só a CBC fornece munição. Tem necessidade de eu fazer um processo licitatório? Não. Eu vou ter que fazer um processo de inexigibilidade. Só Energisa fornece energia para Palmas. Tem competição? Não tem. Então, inexigibilidade. É viável a competição? Sim. Está autorizado compra direta? Eu vou analisar lá o artigo 75. Se não enquadrar em nenhuma daquelas hipóteses, em razão do valor, eu vou enquadrar como... Olhei o artigo 75. Não enquadrei em nenhuma daquelas hipóteses, então não é caso de dispensa. Geralmente, na Polícia Militar, a dispensa ocorre em razão do valor. Artigo 75, inciso 1 e 2. Exemplo, adquirir ar-condicionado. O valor pequeno, 56 mil. Posso fazer por meio de dispensa? Posso. Agora, se não é o caso do artigo 74, inexigibilidade, nem hipótese do artigo 75, dispensa, eu vou ter que fazer uma licitação. Pregão, concorrência. Hoje, eu posso fazer inexigibilidade, dispensa e licitação, todos eles eu posso fazer com o sistema de registro de preço. Então, já na fase de planejamento, você tem que definir se é inexigível, se é caso de dispensa ou se vai ter que formalizar a licitação. Lembrando que contratação direta, dispensa e inexigibilidade, a gerência de compra formaliza esse trâmite. Etapas do metaprocesso de contratação. Tem 3 grandes fases: planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Planejamento começa com o documento de formalização de demanda e termina com o edital. Documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, estimativa de preço, DD, DO, edital. Edital, proposta, portaria de edificação e homologação. Foi selecionado o melhor fornecedor, a proposta mais vantajosa, formalizou o contrato, seleção do fornecedor. Contrato, inicia aqui a gestão do contrato e termina a fase da seleção do fornecedor. Temos aqui a fase interna, que é planejamento, fase externa, seleção do fornecedor,
e a gestão contratual, que é a execução do contrato. Quais são os documentos que inicia e termina cada fase? O DFD, começa a fase de planejamento, e o edital termina a fase de planejamento e começa a fase de seleção do fornecedor. Contrato termina a seleção do fornecedor e inicia a gestão do contrato. Aqui é só para você ter um parâmetro em qual fase nós nos encontramos dentro do processo.